Então, Lucas, você comentou aí no privado que você ficou em dúvida, mas você teve um erro na hora de calcular, né? Então é o seguinte, nesse exercício 3, eu tenho uma concentração 20% massa-volume, quer dizer, 20 gramas de sal em CML, né? É aquela história que eu sempre brinco com vocês aí, que é o rabinho de porco, né? 20 gramas para 100 ml, que dá 200 gramas para 1.000 ml, ou 200 gramas em 1 litro. Então, aqui não precisa de fórmula, não precisa de nada. Concentração em grama por litro, 200 gramas por litro. Aí eu já vou pegar esse resultado, né? Aí eu já vou pegar esse resultado. Eu perco o horário de aula. Aí eu já vou pegar esse resultado, né, de 200 gramas por litro e vou aproveitar. Então, já vou calcular aqui a concentração em mol por litro. Massa dissoluta em gramas pela massa molar do soluto, o volume da solução em litros. Então, 200 gramas por litro, né? Massa dissoluta 200, volume 1 litro. Massa molar do soluto 58,5, então dá concentração em mol por litro, ou molaridade, 3,42 mol por litro, ou 3,42 molar. Né? Gente, em prova para vocês vai aparecer mol por litro, mol vezes litro a menos 1, tá certo? Mesma coisa. Agora eu tenho que acostumar vocês que na faculdade, quem tiver disciplina de química, vai aparecer emissão, tá? Molaridade, vai aparecer desse jeito, tá bom? Concentração da solução em equivalentes por litro, equivalente vezes litro a menos 1, ou normal, né? Normalidade. Então, a fórmulazinha rápida, né? O atalho, nós vamos usar ele sempre que possível, é a normalidade é igual a x molaridade, onde x é o número de cargas positivas ou negativas que o soluto origina, né? Então, o soluto é o NaCl, ele, quando quebra, né, quando ele dissocia, ele forma os íons Na+ e Cl-, uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, x é igual a 1. Né? X é o número de carga positiva ou negativa, não é para somar, não. Tá? Então, x vale 1, né? Uma carga positiva. Normalidade, então, vai ser 1 vezes 3,42 molaridade, né? Que a gente já tinha achado. Normalidade, então, vai ser 3,42 também. 3,42 equivalentes por litro ou 3,42 normal, certo? 3,42 normal. E o outro exercício, praticamente a mesma coisa, né? Eu tenho uma solução. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês, né? É uma ampola de cloreto de sódio, né? Da forma como ela é utilizada aí, né? Pelo pessoal da área de saúde, né? O cloreto de sódio é muito, muito utilizado aí na área de saúde para preparar soro e tudo mais. E o cloreto de magnésio, massa molar 95. A solução tem 19 gramas desse sal em água suficiente para completar 100 ml. Então, quer dizer, 19% massa, volume. Né? Concentração em gramas por litro. Né? Então, se são 19 gramas em 100 ml, lembrando que 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro, são 190 gramas, né? São 190 gramas, então, num litro. Agora, eu posso fazer aqui, usando esses dados, concentração, massa de soluto, né? 19, volume da solução, 0,1 litro. 19 dividido por 0,1, 190 gramas por litro. Ou então eu podia ter feito aqui, né? 19 em 100 ml, 190 em 1.000 ml, né? 190 gramas por litro, tá? Tanto faz. Concentração em mol por litro, vou partir desse dado aqui de novo, né? Só tomar muito cuidado para essa resposta estar certa, né? Senão você faz bobagem. Então, concentração em mol por litro, número de mol de soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução em litros, 190 dividido por 95 vezes 1. 190 dividido por 95 é 2. Tá? Então, vai dar 2, vai cortar, né? Grama com grama, mol vai subir. Vai dar 2 mol por litro ou 2 molar. Agora, a concentração normal, equivalente por litro,
normalidade é X molaridade, X é o número de carga. Nesse caso, né, tomar cuidado, porque são duas cargas positivas, né, ou duas negativas, né, gente? 2Cl menos, duas cargas negativas, duas positivas ou duas negativas, né? Magnésio da coluna 2 da tabela periódica, né, metal caliente terroso, ele forma duas cargas positivas, não é isso? E aí são 2Cl, duas cargas negativas. Então, X é igual a 2, normalidade 2 vezes 2, 4 equivalentes por litro, 4 normal. Ficou claro aí, Lucas? Tranquilo? Tranquilo, Ramon. Matheus, Lívia, Stephanie, tranquilo? Tranquilinho. Tranquilo. Beleza, tá? Gente, é claro, tá, que se o sujeito quiser, certo, ele pode te enrolar no exercício, pode te dar uma volta no planeta, tá? Dependendo da forma que ele expõe os dados, tudo mais, e aí vai exigir uma trabalheira danada, né? Mas a gente tem que procurar trabalhar com objetividade, porque química é isso. Agora, quando o sujeito começa a fazer truque, né, para te enganar, para fazer você errar, aí não é química, né? Aí já virou palhaçada. Tá? Então, a química é isso aí. Se você sabe fazer isso a partir desses dados, você está no caminho certo. Né? Você está no caminho certo. Diga, Lívia. Porque na 2 você usou 190. E não 19. Eu poderia usar 19, tá? No volume de 0,1, tá certo? Aqui, ó, 19 gramas do soluto no volume de 0,1 litro, ou usar o que eu já tinha achado aqui na frente, 190 num litro, que é o que eu usei, 190 em 1 litro. Tá? Vai dar na mesma. Tá certo? Então, como é que já estava por litro, né? 190 gramas por litro, eu achei mais fácil, não ter que trabalhar com casa decimal nem nada. 190, 95, 1 litro. Agora, se você quiser fazer 19, 95, 0,1, vai dar na mesma. Aí, se for 19 aqui, vai ter que ser 0,1 cá embaixo. Tá certo? Você vai trabalhar com esses dados que foram dados, né? 19 gramas, 100 ml, que é 0,1 litro. Tem que tomar muito cuidado, Lívia, que tem que trabalhar com volume em litro, né? Nesse caso aí, né, molaridade e normalidade, a gente trabalha com volume em litro. Tá bom, filha? Muito bem, então vamos para o nosso assunto hoje, então, né, que é a parte 3 e última parte aí das soluções. Antes de entrar propriamente nessa última parte, vamos ver 2 slides aqui, tá, que vão ser úteis para nós aqui na frente. Esse primeiro vai ser extremamente útil logo de cara. Tá? É como que você acha o número de mols de uma substância. Como que você acha o número de mols de uma substância. Então, depende da informação que eles te deram. Tá? Então, se eles te deram uma massa de uma substância, tá? Te deram uma massa qualquer, eu costumo dizer, uma massa pura, né? 10 gramas de cloreto de sódio, 50 gramas de ácido fúrico, né? 5 gramas de ferro. Então, se você der uma massa pura, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Certo? Número de mols é a massa dividido pela massa molar. E isso a gente já sabe lá da estequiometria. Agora, nós estamos falando de soluções. Então, muitas vezes, ele vai te dar uma solução e vai te perguntar quantos mols de soluto. Aí você vai ter que trabalhar, a maneira mais fácil, né, é você trabalhar com a concentração e molaridade. Né? Então, o que é a concentração molar? O que é a molaridade? Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Né? Esse é o conceito, né? Número de mol do soluto, volume da solução em litros. Certo? Então, o número de mol do soluto vai ser a molaridade vezes o volume da solução em litros. Né?
Então, isso aqui você fica esperto. Ó. Fica ligadinho nisso aí. Tá? Número de mol dissoluto pode ser calculado dividindo a massa do soluto pela massa molar, mas pode ser calculado, no caso das soluções, multiplicando a molaridade vezes o volume, a concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Né? Bom, então isso nós vamos usar bastante agora. Tá? Mas no final da aula, a gente vai usar também o cálculo do número de equivalentes. Então, se for uma massa, isso a gente já aprendeu lá na eletroquímica, tá certo? Isso nós aprendemos lá na eletroquímica. O número de equivalentes, aquela aula, né, que eu gravei e tal para vocês, número de equivalente é a massa dividido pelo equivalente, tá certo? A massa dividida pelo equivalente. E o que é o equivalente? É a massa molar dividida pelo número de carga, né? O equivalente é a massa molar dividida pelo número de carga. Né? O valor do equivalente é a massa molar dividido pelo número de carga. Tá certo? Agora, número de equivalentes é quantos equivalentes você tem. Né? É a massa dividida pelo equivalente. Tá? Isso você tem uma massa pura. Agora, se você tem uma solução, você deve trabalhar, então, com a concentração normal. A concentração normal ou normalidade. Você deve procurar trabalhar com ela, então. Então, normalidade é o número de equivalentes do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, o número de equivalentes soluto, que é o que eu estou querendo, né? Eu estou falando disso, número de equivalentes soluto, é passar isso para lá, multiplicando, é a normalidade vezes o volume. Né? Número de equivalentes do soluto numa solução, é a normalidade da solução vezes o volume em litros, né? Em litros, que é equivalente por litro. Não confunda, eu acho que se eu falar isso 1000 vezes, ainda tem gente que vai confundir. Certo? Não confunda número de equivalentes do soluto com o valor do equivalente. Né? Um equivalente é a massa molar dividida pelo número de carga. Então, vamos supor, um equivalente é 10 gramas. Um equivalente é 10 gramas. Eu tenho 40 gramas. Então, é 40 dividido por 10, 4 equivalentes. Né? Se um equivalente é 10 gramas e eu tenho 40 gramas de um material, então 40 gramas são 4 equivalentes. Não é isso? São 4 equivalentes. Mas isso aí eu tenho convicção que isso aí a pessoa grava isso fazendo exercício. Não adianta eu ficar repetindo 1000 vezes. Mas eu posso tentar dar uma luz aqui para vocês. Quando eu falo que uma substância, a massa molar dela, né, é 10 gramas, a massa molar dela é 10 gramas por mol, massa molar, certo? 10 gramas. E eu tenho, né? Então, se eu tiver 10 gramas dessa substância, eu tenho 1 mol. Se eu tiver 40 gramas, eu tenho 4 mols. É o mesmo raciocínio. Né? Então, se a massa de 1 mol é 10 e eu tenho 40, 40 dividido por 10, eu tenho 4 mols, entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. A massa de um equivalente, por exemplo, é 10. Eu tenho 40 gramas, eu tenho 40 dividido por 10, 4 equivalentes. É o mesmo raciocínio. Mas o pessoal faz confusão? Faz. Por quê? Porque esse negócio de mol, né? Massa, equivalente e tal, isso aí é difícil. É difícil. Né? Lembra quando eu dei aquela aula de estequiometria? Tem ela gravada, tem umas 3 ou 4 vezes aí lá no canal nosso. A aula de estequiometria. Né? Eu falo o seguinte, gente, a teoria de estequiometria é 45 minutos. Mas é difícil de pegar. Né? Você tem que fazer muito exercício, sempre está fazendo. Né? Senão esquece mesmo, faz bagunça, tranquilamente. E tem gente que acha que vai ver aquilo um dia e nunca mais vai precisar. Né? E o pior é que precisa o tempo todo. Tá? Toda hora está precisando disso aí. Bom,
Então, vamos aplicar isso aí. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de diluição e mistura de soluções. Então, primeiro caso, diluição de soluções. O que é diluir uma solução? É você pegar uma solução e acrescentar água. Bom, nós estamos falando de soluções aquosas. Então, pegar uma solução e acrescentar o solvente. Né? Acrescentar o solvente, que no caso é a água. Certo? Então, imagina que eu tenho uma solução, né, que tem molaridade 1, volume 1. Uma solução 1, né, uma solução 1, ela tem molaridade 1, volume 1. Eu adiciono água. Se eu adiciono água, o volume aumenta, claro, né? O volume altera e a concentração vai alterar também. Se eu adiciono água, a solução vai ficar mais concentrada ou mais diluída? Diluída, né? Lívia respondeu ali para nós no chat. Então é aquela história. Imagina que você tem uma limonada extremamente azeda, é isso? Você adiciona água, continua sendo uma limonada, mas não tão azeda quando ela estava antes, né? Ela diluiu, ela diminuiu a concentração. Tá certo? Bom, número de mols de soluto para soluções, nós acabamos de ver aqui, ó, que número de mols de soluto é a molaridade vezes o volume. Acabamos de falar isso aqui. Então, o número de mols é a molaridade vezes volume. Eu coloquei água. Então, o número de mols de soluto na solução 1 e o número de mols de soluto na solução 2 não mudou. O que eu coloquei foi solvente, eu coloquei água. O número de mols de soluto não mudou. Então, N1 é igual a N2. Agora, o que é N? Molaridade vezes volume. Então, M1V1 é igual a M2V2. Pronto. Fórmula clássica, facinha, inclusive fácil de deduzir. Né? Fácil de deduzir. Se você lembrar que normalidade, que número de mol é molaridade vezes volume, você deduz isso aí rapidinho, sem problema nenhum. Tá? Então, exemplo. Determine o volume de água que deve ser adicionado a uma solução de volume 5 litros e 4 mol por litro, concentração, né? Para que a sua concentração diminua para 1 mol por litro. Para que diminua por 1 mol por litro. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos pegar os dados do enunciado primeiro. Tá? Então, primeiro eu tenho lá, ó, M1. M1. Deixa eu ampliar isso aqui, né? Senão não vai dar, né? M1. Qual que é a concentração 1? Né? 4 mol por litro. Qual que é o volume 1? Qual que é o volume 1? 5 litros. 5 litros. Qual que é a concentração 2? Qual que é a concentração 2? Ele quer que a concentração diminua para 1 mol por litro. E qual que é o volume 2? Não sei. Não sei. É o que eu estou querendo saber? Não. Não. Eu não quero saber o volume 2. Eu quero saber o volume de água que deve ser adicionado. O volume de água que deve ser adicionado. Eu não quero saber o volume 2, mas se eu descobrir o volume 2, eu sei o volume que foi adicionado. Né? Se o volume 1 é 5 litros e o volume 2, por exemplo, é 10 litros, adicionou 5 litros.
Então, não é o que eu estou querendo saber, mas é o que eu posso achar. Né? Então, vai ficar como esse negócio aí? M1V1 igual M2V2. V2 vai ser igual a M1V1 dividido por M2. Certo? Isolei o V2 lá, eu passei o M2 para o lado esquerdo, dividi. O Ramon, tem uns trem que eu não entendo. Tem hora que você faz os negócios aí, eu não entendo, não. Que uns trem doidos você faz aí, tenta de um lado, você passa para o outro. Oi, gente, é o seguinte. M1V1 igual a M2V2. Se eu passo o M2 para cá dividindo, V2 é M1V1 dividido por M2. Não precisa ficar eternamente do lado direito, não. Né? V2 é M1V1 dividido por M2. Eu estou invertendo a ordem porque fica mais fácil de dar a resposta. Né? Bom, então V2 vai ser igual a quanto? Quanto que é M1? 4 mol por litro. Vezes V1, 5 litros. Dividido por M2, 1 mol por litro. 1 mol por litro. Faz o tracinho na hora. É muito bom, é muito importante colocar as unidades. Tá? É muito importante. Se você não quiser usar mol por litro, usa Mzão, molar. Tá? Mas mol por litro é muito importante você usar, porque, ó, tá vendo? Você usou mol por litro, volume em litro, então você vai ter um negócio tudo bacaninho. Então, olha aqui, ó. Essa unidade aqui, eu vou cortar com essa unidade aqui. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 5 dividido por 1. Cortou todas as unidades, sobrou litro. Então, a resposta vai dar o quê? 20 litros. Não, espera aí, não é a resposta ainda. Não é a resposta ainda. Isso é o V2. Isso é o volume 2. É pegadinha aí. Aí tá a pegadinha, porque isso aí vem na letra A, né? 20 litros vem lá na letra A. Certo? Então, o volume adicionado, eu tinha 5 litros, agora eu tenho 20. O volume adicionado é de 15 litros. Né? O volume adicionado é de 15 litros. Tá certo? Ó, posso até fazer aqui. Ó. VA é igual a V2 menos V1. Né? Vocês são crianças espertas. Eu acho que eu nem precisaria de fazer isso, mas, né, por desencargo de consciência, vamos fazer isso aí. Tá certo? VA é V2 menos V1. É isso? Então, a resposta é isso aqui. 15 litros. Essa é a resposta. 15 litros. Agora, Matheus, tem um negócio interessante, Matheus. Tá? Se você resolve bastante exercício, certo? Se você resolve bastante exercício, eu vou tentando organizar um pouquinho aqui melhor, tá? Para ficar mais bonitinho. Mas já vou comentando isso aqui de uma vez. Se você resolve bastante exercício, você já tem a manha, você sabe onde é que está a pegadinha. Você sabe onde que o cara vai tentar te enrolar. Tá certo? Então, essa é a vantagem, né, da gente resolver bastante exercício. Quando você resolve bastante exercício, você pega as listas, né? Vai resolver que as listas, tarará, tarará, certo? Não é resolver tudo no mesmo dia, já falei isso 200 vezes, né? Não é pegar e resolver tudo, né? Exatamente no mesmo dia. É bom deixar uns para fazer depois, né? É bom deixar uns para fazer mais tarde. Mas o aluno ele já fica esperando a pegadinha, né?
Ele Ele já sabe onde é que ela vai estar. Ele sabe. Então, na hora que ele olha as alternativas, ele está resolvendo o exercício, e ele achou 20 aqui, e o 20 está lá na alternativa, ele sabe que está no caminho certo. Né? Ele sabe que não é a resposta ainda, mas ele sabe que está no caminho certo. O cara colocou aquele 20 lá nas alternativas, é para pegar o trouxa. É para pegar o trouxa. Eu tinha um professor de matemática, tá? No cursinho, e eu, lá no colégio, né? Quando eu fiz ensino médio, lá no colégio tinha pré-vestibular, tá certo? Tinha pré-vestibular. E a gente que era aluno do terceiro ano, a gente podia assistir a aula do pré-vestibular de graça, certo? A gente podia assistir a aula do pré-vestibular de graça. E tinha que avisar tudo, claro, né? E eu assistia algumas aulas, não assistia todas, eu assistia algumas. E uma que eu não perdi era matemática. Porra, mamãe, você é da área biológica. Pois é, mas eu adorava aula de matemática. E esse professor, o Pedrão, que ele chamava, infelizmente já faleceu, o Pedrão, ele não dava teoria, ele só dava exercício. Não sei como é que ele fazia, era um negócio muito louco, certo? Ele começava um determinado assunto com exercício simples e botava no quadro, a gente resolvia, ele explicava e ele ia complicando, chegava no final da aula, ele tinha dado, sabe, aquele assunto todo por meio de exercício. Era um negócio fantástico, As melhores aulas de matemática eu já tive. E ele falou com a gente isso uma vez. Ele falou assim, gente, claro que na hora da prova, vocês não vão ficar tendo tempo para olhar a pegadinha, tá? Mas tem pegadinha. Se você reparar no desenvolvimento do exercício, você vai ver, né, as pegadinhas aparecendo no meio. Então, eu lembro que ele deu um exercício de ponteiro de relógio, né, que perguntava qual que era o ângulo, né, entre os ponteiros do relógio quando estava marcando 3h30. 3h30. Certo? Por exemplo, tá? Não vou alongar, não, senão nós vamos demorar muito aqui. E aí falou assim, gente, vai ter a resposta lá, 90 graus. Vai ter a resposta 90 graus, mas não é 90 graus. Mas não é 90 graus. Ah, por que não é 90 graus, professor? Claro que é 90 graus. Não, filho. Porque enquanto esse ponteiro aqui, dos minutos, né, ele andou meia hora, o ponteiro das horas ele andou um pouquinho também. Né? Ele andou um pouquinho também. Ele andou metade da distância entre 3 e 4 horas. Então, o ângulo aqui vai ser ligeiramente menor do que 90 graus. Aí você faz a conta. Claro que eu não vou fazer isso aqui. E ele deu esse exemplo e comentou nesse exemplo. Chegou no vestibular, caiu exatamente isso. Caiu exatamente isso. Não era exatamente o mesmo horário, mas era exatamente isso. Aí eu resolvi, achei a resposta, beleza. E como sobrou tempo, falei assim, deixa eu ver aqui a pegadinha, né? E se o sujeito tivesse esquecido de olhar a diferença do ângulo? Estava lá de todo tamanho. Né? Aí você fica até mais seguro. Falei assim, opa, até a pegadinha eu estou sabendo o que está acontecendo. Né? Mas o Pedrão era espetacular a aula dele, certo? Era espetacular. Uma aula de exercício, só exercício. Primeira vez que você tinha aula com ele, você ficava meio assustado. Falei assim, não, eu vou me ferrar nessa matemática. Esse cara é doido, ele não dá teoria. Certo? Mas, assim, era um método interessantíssimo que ele usava. Nunca vi ninguém usar o método dele. Nunca vi ninguém usar. Eu acho que ele tinha a listinha pronta, sabe? Ele tinha uma listinha lá dos exercícios que tinha uma lógica, tinha uma sequência, um negócio impressionante. Bom, então, diluição de soluções é isso. Agora tem um detalhe, gente. Não tem nada ao quadrado aí, né? Não tem nada aí elevado ao quadrado. Se não tem nada aí elevado ao quadrado, quer dizer que a relação entre essas grandezas é uma relação de primeiro grau. Né? É uma relação de primeiro grau. E diretamente proporcional? Não, inversamente proporcional.
Porque se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. É inversamente proporcional. Certo? Então, olha bem o que aconteceu aqui. Ó. A concentração, olha aqui embaixo, a concentração dividiu por quanto? A concentração dividiu por quanto? Por 4. Então, o volume vai multiplicar por 4. Porque é inversamente proporcional. Se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. Aumento o volume colocando na água, né? Eu diminuo a concentração. Aumenta o volume, diminui a concentração. Então, se a concentração diminuiu 4 vezes, o volume aumentou 4 vezes. Aí morreu, 4 vezes 5, 20. Pá, certo? Mas, Ramon, mas assim é muito mais fácil. É quando os números permitem você fazer isso, né? Porque se o jeito te dá lá, a concentração 1 era 7, afinal era 2. Aí você vai ficar todo atrapalhado. Afinal, 7 e afinal era 2,3. Aí você vai ficar todo zoneado. Tá? Para você tentar fazer isso aí. Tá certo? Mas quando esses números são bonitinhos assim, é fácil. Ramon, essa fórmula só usa para diluição? Não. Usa também para concentrar a solução. Ué, como é que a gente concentra a solução? Tirando a água. Tirando a água. Se eu coloco água, eu torno a solução diluída. Se eu tiro água, eu torno a solução concentrada. Certo? Eu torno a solução concentrada. Agora, vem cá, como é que tira a água, hein? Com pinça, peneira, canequinha. Como é que eu tiro a água? Aumenta a temperatura? Aumenta a temperatura, esquenta a solução, a água vai evaporando, o volume vai diminuindo, mas o número de mol dissoluto continua lá dentro, claro, se o soluto não for um soluto volátil, né? Se não for um soluto que evapora mais fácil que a água, álcool, por exemplo. Aí não dá, certo? Se eu ferver uma solução Uma coisa água assim. com álcool, o álcool vai embora, né? Aí vai ficar água pura. Seria exatamente isso, água com sal, água com açúcar, tá? Se eu fervo, né? Gente, ó, não sei se vocês conhecem fabricação de rapadura. Já viram fabricar rapadura? Não, acho que não. Ferver caldo de cana, tá? É ferver o caldo de cana. Então, tritura a cana, faz o caldo de cana, vai para um panelão lá, um caldeirão, tá certo? E fogo embaixo, e lenha embaixo, fogo no feno, tá certo? Vai queimando aquela lenha lá embaixo, a água vai evaporando, o negócio vai ficando escuro, vai ficando só o açúcar, tá? Vira um melaço aquilo ali, né? Aquele açúcar, aquele negócio todo, e chega num determinado ponto, só colocar nas formas, acertar em cima, igual faz tijolo. Pronto, é os tijolinhos de rapadura, tá certo? Muito bem. Reparem também aqui, né, que eu gosto, quando eu faço desenho, de dar dicas visuais para você também, né? Estava azulão, coloquei água, ficou azul mais clarinho, né? Diluiu, certo? Imagine se fosse uma solução, por exemplo, sulfato de cobre. Sulfato de cobre é azulão. Se eu coloco água, ele fica azul clarinho, certo? Mistura de soluções de mesmo soluto. Mistura de soluções de mesmo soluto. Então, aqui, ó, eu tenho um tangue de uva, tá certo? Eu tenho um tangue de uva aqui, ó. Na minha época era quissuco, né, que a gente falava. Eu tinha um quissuco aqui, ó, né, de uva, tá certo? Um tangue de uva, que vocês conhecem melhor, né? Então, tá um tangue de uva muito forte, não dá nem para beber. E tem um outro fraco demais, tá certo? Também de uva, fraco demais, uma coisa aguada. Vou misturar os dois e vou obter uma outra solução, que vai ser intermediária. Isso é muito importante perceber isso, gente. Vai ser intermediária, lógico, é coisa óbvia. Culinária básica, tá certo? Mas tem gente que não percebe isso, não. Tá? Então, um tangue muito forte com um tangue muito fraco vai dar um tangue bom para beber. Tá certo? Bom, de novo, número de mol dissoluto é molaridade vezes volume. Número de mol dissoluto é molaridade vezes volume. Certo? Então,
número de mol dissoluto que tem na 1 vai juntar com o número de mol dissoluto que tem na 2 para formar o número de mol dissoluto que tem na 3. Né? O número de mol soma. O volume também, né, gente? V1 mais V2 dá V3. Mas a concentração, não. Não vai falar que M1 mais M2 vai dar M3, não. Porque a concentração vai ser intermediária entre o valor de M1 e o valor de M2. Né? Então, ó, N1 mais N2 é igual a N3, número de mol é molaridade vezes volume, M1V1 mais M2V2 é igual a M3V3. Moleza! Tá vendo? Dedução da fórmula, facinha. Tá? Facinha. Exemplo, duas soluções de glicose foram misturadas. A primeira tem concentração 2 mol por litro. Tá? Então, vou colocar os dados aqui. Ó. A primeira, M1, tem concentração 2 mol. Vou colocar molar, tá? Vou colocar molar, só para ficar diferente. 2 mol por litro. A segunda, M2, tem concentração 4 mol por litro. 4 molar. Só para ficar diferente, precisa acostumar com essa ideia também, tá? O volume da 1 é 6 litros. E o volume da 2 é 4 litros. Certo? Ele quer achar a concentração da solução resultante. Tá? Ele quer achar a concentração da solução resultante. Eu vou colocar aqui embaixo só para não tomar muito espaço. Tá? M3, que ele quer achar. Você não sabe. Mas o V3, você sabe. Você sabe. O V3 é quanto? 10? 10 litros. Né? O V3 é 10 litros. Tá? Então, esses são os dados do exercício. Importante. Gente, é improvável que vocês vão pegar vestibular aí com questão aberta, né? Porque com essa pandemia aí o trem está mais doido que tudo. Né? Está todo mundo optando por fazer nota de Enem, não sei o que lá mais, certo? Então, é improvável, né? É improvável que vocês peguem um vestibular com questão aberta. Se você pega um vestibular com questão aberta e você pega um exercício que você não tem nem ideia, questão aberta, você não tem nem ideia como é que sai do exercício, faz pelo menos isso aí que eu fiz. Coloca os dados, tá? Tira os dados do exercício. Aí depois você pode tentar fazer uma mexida, tentar achar uma resposta, mas coloca os dados separadinhos, direitinhos. Às vezes a questão é tão difícil que só o fato de você ter conseguido extrair os dados do enunciado, o sujeito ia te dar um pontinho. Sério, verdade. Às vezes a questão vale 10 pontos. Você pelo menos conseguiu extrair os dados, não conseguiu fazer mais nada. O cara te dá um ponto, pelo menos você extraiu os dados. Tá? Verdade isso. Tá? Às vezes, quando a questão é muito difícil, os caras só percebem na hora da correção. Eu falei assim, nossa senhora, ninguém fez nada. Todo mundo deixou em branco. Bom, esse aqui pelo menos soube tirar os dados. Dá um ponto pelo aí que tá beleza. Tá? E de pontinho em pontinho a gente passa. Tá? Muito bem, então eu quero saber M3. Então, eu vou pegar aqui a fórmula, e já vou invertê-la de uma vez, tá? M3 vai ser o quê? M1V1 mais M2V2 dividido por V3, concordo? Ou a mágica foi muito grande? Tranquilo? Né? M3, M1V1 mais M2V2 dividido pelo V3. Tá certo? Então, M3, que é o que eu quero saber, vai ser M1, 2 molar, vezes V1, 6 litros, mais M2, 4 molar, vezes V2, 4 litros, dividido pelo V3,
10 litros. Dividir por 10 é bom demais, né? Dividir por 10 é os sonhos seus, né? O que eu fiz aqui, que eu saí do lugar. Dividir por 10 é os sonhos seus, né? Dividir por 10, dividir por 5, né, gente? É os sonhos seus, tá? Bom, então, quanto é que vai dar esse negócio aí? Quanto é que vai dar esse negócio? Gente, na hora que for fazer, tá? Na hora que for fazer, lembrar da nossa querida matemática, né? Aqui em cima você tem produto e soma. Você faz primeiro o produto, né? E depois você faz a soma. É isso? Primeiro a gente faz o produto, né? Matemática funciona desse jeito. Então, como é que vai dar o produto aí? M3 vai ser 2 vezes 6. 2 vezes 6, tá? Dá 12. 12 o quê? Mol. Mas por quê, Ramon? Emissão não é mol por litro? Emissão não é mol por litro? Vai cortar litro com litro, vai sobrar mol. Né? Vai cortar litro com litro, vai sobrar mol. Então, 2 vezes 6, 12 mol. 4 vezes 4, 16. Mol por litro vezes litro. Corta litro com litro, sobra mol. 16 mol. Tá certo? Dividido por 10 litros. Entenderam esse pulo do mol aí? Entendeu? Então, se vocês entenderem, o exercício já morreu. O exercício estribuchou, certo? 12 mais 16 são 18. 12 mais 16 são 18. Dividido por 10, 1,8 molar, né? Ou 1,8 mol por litro, certo? Ou 1,8 mol por litro, né? Para quem não está acostumado aí, certo? 1,8 mol por litro. Pronto, resolveu, acabou isso aí. Observem o que eu encontrei. Observem o que eu encontrei. Eu misturei uma solução 2 mol por litro com uma solução 4 mol por litro. A resposta está errada, né? 12 com 16, 28, né, gente? Eu falando 18 aqui, vocês aceitando. Calma, vamos apagar esse negócio aqui. É 2,8, tá vendo? Na hora que eu fui tirar a prova lá, eu vi o errinho da conta aqui, né? 2,8, né? Ninguém falou nada comigo, vocês são mal, hein? Vocês são mal, hein? Então, 2,8. Claro, não podia ser 1,8 de jeito nenhum. Porque se eu misturei uma solução 2 e uma solução 4, a resposta tem que estar entre 2 e 4. Poderia ser 1,8 de jeito nenhum. Tá certo? Então, na hora que eu fui verificar, na hora que eu fui tirar a prova, eu vi, ó, errei. Tem um trem errado aqui. Não poderia jamais ser 1,8. Ou foi sem querer, tá? Não foi para usar aqui de exemplo, não. Foi sem querer. Mas eu sempre faço isso, eu sempre observo, né? Se a minha resposta tem lógica, tá? Lógica, procure a lógica, tá? Era 4 mol por litro, foi para 1 mol por litro. Tinha 5 litros, o volume final tem que ser maior que 5 litros. Se você achar 1,5 litro aqui, está errado, né? Então, aqui é a mesma coisa, a resposta tem que estar entre 2 e 4. Ô, Ramon, não seria uma média? Sim, seria uma média. Mas a média entre 2 e 4 é 3. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. A média não seria 3? A média simples, né, meus queridos? A média simples. Aqui uma solução tem mais do que a outra. Então, aquela que tem mais vai puxar o número mais para perto, né, da concentração dela. Então, era 2 e 4. A média seria 3, não é? Essa aqui não tem mais?
Então, vai puxar por 2, quer dizer, vai diminuir, vai ser menos que 3. Entenderam a relação aí? Entenderam? Importante vocês entenderem isso. Tá? Porque numa questão de múltipla escolha, às vezes você mata sem fazer conta nenhuma. Só de olhar as alternativas. Ó, média entre 2 e 4, 3. Mas essa aqui tem mais, e é a de menos concentração. Então, vai puxar a resposta para baixo. Vai ser menos de 3. Se fosse o contrário, se essa aqui tivesse o maior volume, ela ia puxar a resposta para mais de 3. Tá? Isso se chama média aritmética, o quê? Ponderada. Ponderada. Muito bem. Nós já usamos média aritmética ponderada em química alguma vez, ô Matheus? Uai, irmãozinho. Uai, não. Já usamos ou não usamos? Eu não lembro, não. Lembra sim. Lembra sim. Lembro? Lembra. Onde que nós já usamos média aritmética ponderada? Para achar o quê? Que massa, Lucas? Lucas respondeu no privado. Sai do privado aí, põe no aberto. Põe no aberto, senão nós não vamos acreditar que o que você está respondendo, não. Ô, Lucas, você me surpreende, cara. Muito bom. Achar massa atômica. Massa atômica é a média aritmética. Massa atômica, média aritmética ponderada. Lembra? Eu tinha 2 isótopos. Massa 12, 60% da natureza. Massa 15, 40% da natureza. Como é que eu achava a massa atômica? Massa do isótopo vezes o percentual dele, mais a massa do outro isótopo vezes o percentual dele, dividido pela soma dos percentuais. Lembrou, Matheus? Achar a massa atômica? Lembrei. Pois é. É exatamente o mesmo raciocínio. Exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Mesma coisa. Não é novidade. Bom, então aí, ó, diluição de soluções, mistura de soluções de mesmo soluto. Tá? M1V1 igual a M2V2, M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Ah, detalhes, tá? Ramon, se eu misturar 3 soluções, bah, se você misturar 3 soluções, vai ser M1V1 mais M2V2 mais M3V3 é igual a M4V4. Tá? Outra possibilidade. O cara pode te dar tudo e pedir para você achar o volume da 2. Ele te deu a molaridade da 1, o volume da 1, a molaridade da 2, a molaridade da 3, o volume da 3. Aliás, se você fizer isso, vai ser fácil demais, né? Aí é só você ver a diferença dos volumes. Você pedir para você achar a molaridade da 2, aí vai te dar mais trabalho. Tá? Então, ele te deu M1, V1, V2, M3, V3 e pediu para achar M2. Vai te dar um trabalho? Vai, mas é aplicação direta da fórmula. Substitui os números lá e manda pau. Tá certo? Taca-lhe pau. Tá? Tranquilo? Então, diluição. Mistura, já estou considerando que vocês são craques nesse assunto. Tá? Vamos passar agora para aquilo que alguns consideram o inferno na Terra, né? Que é a mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si, e o modelo é o modelo da reação ácido-base. Né? Não precisa ser ácido-base, não, tá? Pode ser sal com ácido, tá? Base com sal, tem um monte de tipos de reações que eu posso aplicar isso aí. Mas o modelo tradicional aí é ácido com base. Então, meus queridos, tem 2 maneiras de resolver isso. Presta atenção. Modo tradicional, que é o que o pessoal tem pedido nos vestibulares, né? Eles têm pedido para fazer do modo tradicional, tá? Que é escrever a equação balanceada, trabalhar com as quantidades de maneira estequiométrica. Nós já vimos isso lá na estequiometria. Agora, tem um modo rápido,
porque é o modo que a gente trabalha em laboratório, né? É o modo das pessoas que já têm um pouquinho mais de noção de química, que você vai trabalhar com os números de equivalentes. Por isso que eu, no comecinho da aula aqui, fiz questão de relembrar equivalente à massa molar dividido pelo número de carga, e o número de equivalente, se for uma massa, é a massa sobre o equivalente, se for uma solução, é a normalidade vezes o volume. Então, eu fiz questão de lembrar vocês isso aí. Então, o modo rápido é trabalhar com os números de equivalente. Por quê? Porque as substâncias reagem equivalente a equivalente. Tá? A substância reage equivalente a equivalente. Nós vamos trabalhar com o método tradicional e vamos pegar um exemplo aí para trabalhar com o equivalente, tá? Para vocês verem como é que funciona o equivalente, tá bom? A gente não tem muito tempo para ficar trabalhando com o equivalente. Eu até gostaria de fazer uns 10 exercícios aí trabalhando com o equivalente, que eu acho que é uma ferramenta importante. Mas eu acho que com um exercício dá para vocês captar a ideia e tentar replicar em outros exercícios. Então, vamos lá. Exercício 1. Determine a massa de hidróxido de sódio necessária para reagir completamente com o ácido presente em 500 ml de uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico. Já adiantei a vida de vocês aí. Já coloquei as massas molares do NaOH e do ácido clorídrico e a equação balanceada. Tá? Já coloquei a equação balanceada. Ramon, oi. Você marcou uns trem vermelho aí, por quê? Isso aí é o pulo do gato, né? Isso aí é o pulo do gato. Massa de NaOH. Então, eu vou trabalhar com massa de NaOH. De uma solução, 1 mol por litro de ácido clorídrico. Então, eu vou trabalhar com mol de ácido clorídrico. Né? Qual que é a massa de NaOH na equação balanceada? Qual que é a massa de NaOH na equação balanceada? Né? Não é 1 mol de NaOH? Não é 1 mol de NaOH? A massa molar do infeliz não é 40 gramas por mol? Então, 40 gramas. Então, na equação balanceada, 1 mol de NaOH são 40 gramas. Que reage com quantos mols de ácido clorídrico? 1 mol. Aí, 1 mol. 40 gramas reage com 1 mol. Beleza? Gente, estequiometria, manjada. Tá certo? Estequiometria, manjada. Agora, a calma que você tem que ter agora é o seguinte. Ele quer saber a massa de NaOH. E quantos mols eu tenho de ácido clorídrico? Quantos mols eu tenho de ácido clorídrico? Vou fazer aqui no cantinho. Nem precisava desse ajuste todo, não. Mas eu vou fazer aqui, ó, tá certo? Ó, o ácido clorídrico, tá certo? Eu tenho volume, meio litro. Não é meio litro, não, Ramon, é 500 ml. Tá. Mesma coisa, né? E a concentração, 1 mol por litro. Uai, se o volume é meio litro e a concentração é 1 mol por litro, então o número de mol do soluto vai ser meio mol. Né? Ramon, oi, podia fazer aquela forma número de mol é igual a molaridade vezes volume? Exato, é isso que eu fiz. Né? É isso que eu fiz. Tá certo? Então, o número de mol é meio mol. Então, ó, distribuiu o exercício. Né? Eu tenho meio mol. Tirei daqui, ó. Gente, primeira coisa que eu fiz. Foi fazer a equação e achar essa proporção. Segunda coisa que eu fiz. Achei o número de mol. Terceira coisa que eu fiz.
Joguei aqui e vou achar o valor de x. Quanto que é o valor de x? É 20. Se 1 dá para 40, meio dá para 20. 20 gramas. A pergunta foi essa. Determine a massa de Na1H. Foi a massa de Na1H. 20 gramas. Morreu, acabou. Acertei. Vamos para a galera. Ramon, oi. Mas isso aqui não foi mistura de soluções, não. Isso não foi, não. Não foi, não. Eu usei uma solução e usei uma massa pura de NaOH. O raciocínio é o mesmo. Nós estamos começando. Trabalhei com uma solução só. Né? A solução de ácido clorídrico. E o NaOH não era uma solução, era uma massa pura. Ah, mas eu estou doido para ver duas soluções. Calma, filho, calma. Tá aí, ó. Olha o que você queria. Né? Determine o volume de uma solução 0,20 mol por litro de NaOH necessário para neutralizar 300 ml de uma solução 0,40 mol por litro de ácido sulfúrico. Certo? Por que você marcou mol? Ué, porque são os que está dando. E deu mol. Então, vou trabalhar com mol. Está aí a equação balanceada. Lembra do balanceamento rápido, gente? Lembra? O ácido tem 2 hidrogênios. Coloco 2 na frente da base. Não é isso? A base tem 1 OH. Coloco 1 na frente do ácido. Beleza? Lembraram? Balanceamento rápido. Tá? Então está balanceado. Ramon, precisava de saber os produtos? Não. Nesse caso aí não precisava, não. Você colocou, para enfeitar aí, para ficar bonitinho. Tá? Para vocês lembrarem também, né? Que eu sou malandro, eu coloco umas coisinhas aqui para já instigando quem não está lembrando desse assunto, né? Ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, sulfato de sódio, né? Eu sou malandro, eu coloco essas coisas assim, porque o aluno fica instigado, vai e estuda, percebe que não está sabendo determinada coisa e vai lá e estuda, certo? Espero, né? Pelo menos eu espero. Tá? Bom, então é mol e mol. Ele quer a proporção mol e mol. Então vamos lá, ó. Mol de ácido sulfúrico, mol de hidróxido de sódio. 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mol de hidróxido de sódio. Ué, o que ele quer saber? Ele quer saber o volume da solução de Na1H. Ele quer saber o volume da solução de Na1H. Eu ainda não tenho jeito de saber o volume, mas eu tenho como descobrir quantos mols de Na1H. Eu tenho como descobrir quantos mols de Na1H. Partindo de quê? De quantos mols de ácido sulfúrico eu usei. Ah, mas não falou não, Ramon. Não falou não. Mas ele te deu a dica lá, ó, tá? Ele te deu a dica. Então tá lá. Ácido sulfúrico, tá? Volume igual 0,3 litros. Ô, Ramon, não posso trabalhar com 300 ml? Olha, arriscado. Arriscado. Só se você prestar muita atenção no que você está fazendo. Porque a concentração em mol por litro. Tá? Então é melhor você trabalhar aqui com litro, não com ml. Tá? Melhor. Então esse 300 ml aqui, ó, eu já passei ele para 0,3 litros. É mais fácil assim, tá? Bem mais fácil fazendo isso. E a concentração é 0,4 mol por litro. Uai. Então, eu posso usar aquela formulazinha que eu falei com vocês. Ou eu faço raciocínio de cabeça, ou eu uso aqui a formulazinha. Número de mol é igual molaridade vezes volume. Né? Molaridade vezes volume. Então, o número de mol vai ser igual a molaridade, 0,4 mol por litro, vezes o volume, 0,3 litro, certo? Né? Mol por litro, desculpa.
Vai cortar litro com litro, né? Vai dar quanto? 0,4 vezes 0,3. 1,2. Não. Não, não é não. Não, não é Seria não. 4 vezes. Seria 4. Quanto que dá? 0,12? 0,12. Isso. Tem duas casas decimal, né, gente? Uma casa Seria decimal aqui. 1,2 se não fosse 0,4. Isso. Se fosse 4. Uma casa decimal aqui, Entendi. uma casa decimal aqui, a resposta vai ter que ser com duas casas decimais, né? Então, número de mol, 0,12 mol. Então beleza. 0,12 mol. 0,12 mol. Deixa eu organizar melhor essa bagunça aqui, né? Pronto, acho X. Acho X. X vai dar quanto? 0,24. Daqui para cá dobrou. Daqui para cá vai dobrar também, né? Se 1 passou para 2, 0,2 vai passar para 0,24. Certo? Então, o número de mols é 0,24 mol. Letra A. Bom, peraí, solteiro, não acabou, não. Eu achei o número de mol de ácido sulfúrico. Tá certo? Aliás, de hidróxido de sódio, de ácido sulfúrico, de hidróxido de sódio. Né? Eu achei o número de mol de hidróxido de sódio. Tá certo? Eu achei o número de mol de hidróxido de sódio. E ele perguntou, né, o volume da solução de hidróxido de sódio que eu tenho que usar. Eu tenho que usar um volume que tenha 0,24 mol por litro. Então, como é que é? Olha lá o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio. Ele é, em 1 litro, ele tem 0,20 mol, né? 0,2, 0,20, certo? Então, em X litros, que vai ser a resposta, ele tem que ter o quê? 0,24. Né? X, então, vai ser igual a quanto? Aí tem que fazer a continha. 0,12. 0,12. 12? Parará. Vezes 5. Eu posso fazer aqui. Né? 0,2 vezes 5 dá 1, 0,24 vezes 5. 0,012, não? Não, peraí. Não sei. Estou fazendo bagunça aqui. 5. Não, vai ter 1,2. 0,2 para 1, eu multiplico por 5, não é? É 1,2. Eu multiplico por 1,2 5. mesmo. Né? Uhum. Daqui eu multiplico por 5. Devido aqui para cá. Ó. Multiplica por 5. 5 vezes 0,2 é 1. 5 vezes 0,24 é 1,2. 1,2 litros. Então, essa aí é a resposta. 1,2 litros. Vamos ver o caminho aqui, né? Vamos marcar o caminho aqui. Primeira coisa que a gente fez, a equação balanceada e a proporção. Segunda coisa que a gente fez, achamos quantos mols de ácido sulfúrico, ó, julguei aqui. Tá certo? Julguei aqui. Para achar a terceira coisa que a gente fez, achar o número de mols de Na1H. E o número de mols de Na1H, julguei aqui para achar o volume. A quarta coisa aqui, a gente trabalhou com o NaOH. Então, começamos aqui, viemos para cá, viemos para cá, viemos para cá. Perfeito? Bacana? Então, é isso. Tá? Basicamente, a coisa é essa. Dadas as duas soluções, trabalhar com equações balanceadas é trabalhar dessa forma. Tá certo? Dá a mão de obra? Dá a mão de obra. Agora, trabalho braçal, né? E não pode perder a linha de raciocínio do que você está querendo.
tá? Você não pode perder a linha de raciocínio, o que você está querendo. Tá certo? Então, primeiro, né, eu achei esse 0,12, julguei ele para cá, achei esse 0,24, julguei ele para cá e achei o volume 1,2 litros. Tá? Não pode perder a linha de raciocínio. É aí que é o complicado. Falando, deu uma voadinha, deu uma piscada aí no meio, tchuf, adeus, adeus viola. Tá? Um caminhão que transportava 5.000 litros de ácido sulfúrico, H2SO4, concentração 18 mol por litro, derramou 50% de sua carga. Metade do caminhão derramou. Gente, esses dados aí que eu dei para vocês aí são dados reais, tá? São dados reais. O ácido sulfúrico é transportado em caminhões, geralmente esses caminhões levam 5.000 litros de ácido sulfúrico, com concentração enorme, 18 mol por litro. Isso é 98% de ácido sulfúrico, 2% de água. Tá? Então, é um ácido sulfúrico extremamente concentrado, denso. A densidade é 2 kg por litro. Então, o caminhão de 5.000 litros são 10.000 quilos. Tá? São 10.000 quilos. O caminhão trabalha bem. Tá? E existem as rotas de transporte de ácido sulfúrico. A BR-040, aqui em frente de Sete Lagoas, é rota de transporte de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico não pode ser transportado em qualquer estrada, não, tá? Não pode, não. A MG, por exemplo, aí, ó, né, a chamada Estrada Velha, né, que vai para Belo Horizonte, não pode transportar sulfúrico lá, não. Lá não é rota autorizada, não. Tá? Então, existem as rotas autorizadas. Por quê? Porque quem trabalha nessa rota, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiro, tá, tem que estar preparados no caso de acontecer um acidente desse tipo. Eles têm que agir imediatamente. Então, por isso que os caminhões só passam em determinadas estradas. Tá? Se você procurar na internet, colocar lá rotas de transporte de ácido sulfúrico, você vai ver isso. Tá? Quais são as rotas? Você vai ver que BR-040 aqui é uma rota até Três Marias. Lá em Três Marias tem a Companhia Mineira de Metais, e lá eles usam muito ácido sulfúrico. Então, vai do Rio de Janeiro para Três Marias. BR-040, né, Rio-Brasília, né? Então, ela passa por Três Marias. Então, se acontece um acidente, o pessoal tem que saber como corrigir o problema. E como é que corrige o problema? Então, vamos lá. O caminhão transportava 5.000 litros, derramou 50% da carga. Qual massa em quilos de óxido de cálcio, chamada cal virgem, tá? Ou cal viva, tanto faz, que precisa ser usada para neutralização total do ácido derramado, tem um N sobrando aqui, do ácido derramado antes que ele contamine um curso d'água. Porque esse é o problema, entendeu? O caminhão derrama o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico na estrada é um problema sério, mas se ele cair num curso d'água, imagina, 50% aí, 2.500 litros de ácido sulfúrico concentrado num córrego, mata tudo. Tá certo? Faz um inferno lá. Aqui em Sete Lagoas já teve um acidente desses aí, tá? Tem uns 20 anos atrás aí, aqui no córrego da Gineta, certo? Que é aqui entre Sete Lagoas e Paropeba, perto ali da Petrolube. Tá? Teve um acidente desse tipo. Então, o bombeiro tem que correr lá e jogar cal. Pode ser o óxido de cálcio, CaO, ou pode ser o hidróxido de cálcio, CaOH2. Como você já sabe balancear ácido com base, né, ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio, CaOH2, eu coloquei o óxido de cálcio aqui para variar um pouquinho. O balanceamento vai dar na mesma. Tá? 2 hidrogênios vão tomar o lugar do cálcio. Ou o cálcio vai tomar o lugar dos 2 hidrogênios. Porque cálcio tem valência 2, né? Metal alcalino terroso também. Toma o lugar do hidrogênio, forma o sulfato de cálcio e água. Certo?
e água, né? H2O, né? Forma água. Bom, então, o pessoal do Corpo Bombeiro, tá, já é preparado para isso. Ele sabe. Na hora que ligou lá, a Polícia Rodoviária Federal ligou lá, ó, derramou o caminhão de ácido aqui, derramou 2.500 litros. Eles já sabem que eles vão pegar lá a cal e vão levar a quantidade que precisa. Tá? Uau, bombeiro pega a tabela periódica, escreve a equação balanceada e calcula a quantidade? Não, não. Tá? Tem um macete para fazer isso, certo? Vamos ver aqui como é que faz. Então, olha só. Mol e massa. Mol de ácido sulfúrico, porque a concentração está dada em mol por litro, e ele quer saber a massa de óxido de cálcio em quilos. Mas eu vou fazer primeiro em gramas. Tá? Então, aqui, ó, é para relacionar mol de ácido sulfúrico com massa de óxido de cálcio. 1 mol de ácido sulfúrico, né, com 1 mol de óxido de cálcio, 56 gramas. Tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui, porque nós vamos precisar de mais espaço. Ali não tem jeito de mexer, não. Deixa eu chegar para cá. A gente vai precisar de mais espaço. Por que a gente vai precisar de mais espaço? Porque derramaram 5.000 litros de ácido sulfúrico. Derramaram 5.000 litros de ácido sulfúrico. E é 18 mol por litro. No caramba. Ué. Certo? O ácido sulfúrico foi derramado. 5.000 litros? Não, desculpa. Foi derramado um volume de 2.500 litros. Né? 50%, não é isso? 50% da carga. 2.500 litros. E a concentração é 18 mol por litro. Isso então vai dar quantos mols? Molaridade vezes volume, que vai dar quanto? 45 mil. 45 mil mol. Certo? 45 mil mol. Então, derramou 45 mil mol de ácido sulfúrico. Então, para isso, eu vou precisar de quantos gramas de óxido de cálcio? 2.520.000. 2.520.000, né? É isso? Isso. 2.520.000 gramas. Gramas, é. Né? Mas ele não quer a resposta em gramas. Ele quer a resposta em quilo. Então, você vai Divide por cortar aí 1.000. 3 zeros, né? E a resposta, então, vai ser 2.520 quilos. Certo? 2.520 quilos. Tinha um atalho que você podia fazer aqui, já sabendo que você ia ter que dividir por 1.000, você podia ter cortado 3 zeros aqui do mol, tá? Aí você já achava a resposta aqui em quilo. Tá certo? Você já achava a resposta em quilo. Então, você vai precisar de 2.520 quilos de cal virgem para neutralizar esse ácido derramado. Então, viu o macete aí? Viu como é que o bombeiro faz? Esses dados são dados reais, tá, gente? O exercício pode te dar outros. Pode te dar outro. A concentração 10 mol por litro, 5 mol por litro, 20 mol por litro. Mas os dados reais são esses, reais. Se ele te der os dados reais, ou se você for bombeiro, né? Então, quanto que derramou? Quantos litros derramou? 2.500. Quantos quilos eu vou usar? 2.520. 2.500 aproximadamente. Olha só que beleza. Tá? Ou você imaginou que o bombeiro ia sentar lá na beira da estrada, com a tabela Pegar um periódica? caderninho. Caderninho, baixar a tabela periódica lá e fazendo esses cálculos. Nunca, né? Jamais que ele ia fazer isso. Tá? Bom,
Vamos deixar, então, o 4 e o 5 para vocês tentarem, e o 6, tá? Para vocês tentarem, para a gente poder dar o intervalo e dar a outra aula, que é a de propriedade coligativa. Tá? Então, vou deixar aqui ó, o 4, o 5 e o 6. Mas eu vou resolver para vocês. Ou eu resolvo numa aula, ou eu gravo, tá? Pode ser que eu grave também e mando a resolução lá para vocês. Tá? Mando gravado lá para vocês assistirem. Por quê? Porque é muito importante você ver a resolução desses 5 usando equivalente. Tá? Usando equivalente. Tá certo? Então, eu vou gravar, ou a gente faz na aula mesmo, mas acho mais provável que eu grave. Posso até convidar alguém, se alguém quiser estar disponível na hora aí, tá certo? Eu jogo lá no grupo, vou gravar hoje, tá hora. Quem quiser ver, entra aí, tá certo? Aí quem estiver disponível entra e a gente faz a gravação. Não tem problema nenhum, não, tá? Mas eu vou gravar e vou jogar isso aqui para vocês, então. Tá? Mas tenta resolver com seus próprios recursos aí o exercício 4, o exercício 5 e o exercício 6. Tá? Beleza? Então, vamos dar uma pausazinha aqui. Deixa eu apagar essa bobagem que eu fiz aqui. Salvando. Tá? Vou enviar para vocês também. E vamos dar uma pausazinha de uns 10 minutos aí. São 3h55. 4h05 nós estamos de volta, tá? Para falar de propriedades coligativas das soluções. Tá? Então, guarda esse aí, dá um tempinho para vocês fazerem. Tá certo? Vou jogar isso no grupo também, assim, tá? Que aí anima mais o pessoal a tentar fazer. Tá bom? Estou parando essa gravação.